Quem ama de verdade não faz somente elogios à pessoa que ama, mas diz a ela aquilo que é preciso para o seu bem. No Evangelho desta segunda-feira, da 7ª semana da Páscoa, a semana que já nos encaminha para a solenidade de Pentecostes, nós temos hoje no Evangelho, segundo São João, no final do capítulo 16, a resposta dos discípulos a Jesus diante de tudo que Jesus lhes disse na última ceia. Durante vários dias, nós ouvimos e refletimos sobre as palavras de despedida de Jesus na última ceia. Hoje, São João nos traz a resposta dos discípulos. Eles dizem assim: agora sabemos quem tu és, sabemos que vieste, sabemos e cremos que vieste da parte de Deus. Os discípulos fazem um ato de fé. Eles acreditam em Jesus e com certeza foram sinceros nas suas palavras. Mas os discípulos ainda não se conheciam bem. Por isso, diante das palavras dos discípulos, Jesus poderia, talvez, agradecer o ato de fé que eles fizeram, mas Jesus lhes diz algo que nos impressiona. Jesus diz assim: vocês creem agora? Pois virá o tempo, e já chegou, em que vocês vão se dispersar, cada um para o seu lado, e eu vou ficar sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Diante do ato de fé dos discípulos, Jesus diz a eles palavras aparentemente duras. Mas o que é que Jesus estava querendo dizer aos discípulos? Por que é que Jesus fala assim? Jesus fez isso num ato de amor. Ele ama os seus discípulos. E quem ama diz à pessoa amada a verdade. Claro que não de uma forma que humilhe, que leve a pessoa a desanimar, mas a verdade que precisa ser dita para o bem da pessoa. Jesus não quer que os discípulos tenham uma confiança em si, numa força que eles não têm, mas que eles aprendam a confiar nele. Por isso Jesus diz: vocês vão se dispersar. Jesus já sabia do que os discípulos iriam fazer. Talvez eles mesmos não fariam ideia das atitudes que iriam tomar. E por isso Jesus lhes abre os olhos. Isso é um ato de amor. Mostrar à pessoa que está correndo perigo, esse perigo que ela corre, é um ato de amor. Quem ama diz a verdade. Quem ama aponta os perigos. Quem nos ama de verdade também nos aponta nossas fraquezas, para que a gente possa melhorar, para que possamos trabalhar o nosso interior. E falando na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé, nós não podemos crescer no amor de Deus, crescer na santidade, sem nos conhecermos de verdade. Há um grande perigo na vida espiritual, que é colocar a confiança em nós mesmos, acharmos que já estamos prontos. Eu já enfrentei as dificuldades, hoje eu tenho uma fé madura, pode vir a tentação que for, eu estou firme, eu sei que eu não vou cair, eu amo muito meu Senhor e estou pronto para fazer por Ele o que for preciso. Eu sei que eu posso fazer isso porque eu amo a Jesus e eu tenho uma fé muito grande nele. Dizemos isso e dali a pouco surge uma tribulação na nossa vida, surge um contratempo, aparece uma tentação e aí nos vemos no chão. Nos vemos com aquela sensação de estar novamente na estaca zero. Aquele sentimento de que tudo o que fizemos não adiantou em nada, perdemos tudo o que fizemos. Isso acontece quando nós temos esse conhecimento errôneo de nós mesmos, quando achamos que podemos confiar nas nossas forças. Quando hoje Jesus diz aos discípulos que eles vão se dispersar, que eles vão ser infiéis, Jesus estava exatamente querendo evitar que isso acontecesse. Estava dizendo para eles: não confiem em si mesmos. Vocês não têm toda essa força, mas mesmo assim eu os amo. Mesmo sabendo que vocês vão se dispersar, eu continuo amando a cada um de vocês, porque para Jesus isso não era novidade e não vai ser uma surpresa.
As nossas quedas, as nossas fraquezas não são uma surpresa para Deus, porque Ele nos conhece. Nós que às vezes queremos fugir do conhecimento de nós mesmos. E Jesus continua dizendo assim: eu vos disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Palavra misteriosa. Jesus manifesta toda a fraqueza dos discípulos, todas as suas fragilidades e diz que isso é para que eles tenham paz. Como é possível eu mostrar a uma pessoa as suas fragilidades e dizer que é para que ela fique em paz? Mas exatamente a fé nos ensina isso. Quando nós conhecemos nossas limitações, nossas fraquezas, não é para desanimarmos, mas é para permanecermos humildes e para colocarmos a nossa confiança em Deus. E quem pratica a humildade, quem vive a humildade e quem consegue, quem sabe confiar em Deus, esta pessoa permanece em paz. A paz nasce no nosso coração quando temos a convicção de que nós somos fracos, mas nós somos amados. Quando entendemos que estamos sujeitos a cair, mas que sempre existe uma mão misericordiosa que se estende para nos levantar. Quando percebemos que pelas nossas próprias forças não podemos fazer tudo aquilo que vemos como nossa missão, nossa obrigação, mas por outro lado, sabemos que não vamos realizar isso com as nossas forças, mas com a graça de Deus, que nunca vai nos faltar. Isso nos traz paz. Quando olhamos para Jesus, sabendo que Ele nos conhece do jeito que nós somos, com nossas fraquezas, nossas fragilidades, e mesmo assim Ele nos chamou e Ele nos ama, isso traz paz ao nosso coração e nos faz amar mais ainda Jesus, compreendendo como é grande a sua misericórdia. E Jesus conclui dizendo aos discípulos: no mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham confiança, eu venci o mundo. Mais uma vez, Jesus diz a verdade aos discípulos. Não lhes promete um caminho fácil, não lhes promete uma vida sem sofrimento, sem cruz. Haverá tribulações na minha vida, na sua. Nós vamos enfrentar tribulações, talvez coisas que agora nem imaginamos, mas não deixemos que isso tire a nossa paz, porque Jesus disse: tenha confiança, eu venci o mundo. Se é o mundo que nos causa tantos sofrimentos, saibamos que Jesus é maior do que o mundo, é maior do que o mal, do que o sofrimento, do que qualquer tribulação. Jesus ia entrar na sua paixão, o momento em que aparentemente ele seria derrotado. E nessa hora, antes de começar a paixão, ele diz: eu venci o mundo. Que nós também possamos ter essa força diante de uma tribulação, de um sofrimento, olhando para Deus, não para as nossas forças, mas confiando em Deus. Nós também devemos poder dizer: eu vou vencer, eu vou passar por esse momento, mas Deus está comigo, Jesus está comigo e por isso nele eu quero encontrar a verdadeira paz. E no nosso Minuto com a Virgem Maria, quero te convidar a refletirmos hoje sobre Nossa Senhora, refúgio dos pecadores. A Virgem Maria também conhece nossas fraquezas, nossas limitações, e ela nos foi dada por mãe. A mãe socorre principalmente o filho que está ferido, o filho que está doente, aquele filho que está mais fragilizado. A mãe tem por ele uma atenção especial. Não é que ela não ame os outros filhos, mas percebe o quanto esse filho está precisando dela. Assim, Nossa Senhora olha para nós como mãe e ao mesmo tempo como um refúgio. Muitas vezes, os nossos pecados, as nossas fraquezas podem nos trazer a tentação de querer fugir de Deus, de achar que já erramos muito, de pensar que não vamos conseguir, que voltamos sempre de onde começamos, e nesse momento devemos olhar para Nossa Senhora como nosso refúgio. Ela vem ao nosso encontro como mãe e diz para nós: tenha confiança, eu sou sua mãe, eu quero te ajudar, você não está sozinho. Jesus
me deu a você como mãe, e eu quero cuidar de você como uma verdadeira mãe, porque eu olho para você como um verdadeiro filho. Que Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, sempre seja o refúgio de que tanto precisamos em nossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.